E aí, pessoal? Eu sou o Alessandro, professor de matemática, e hoje nós iremos prosseguir com as nossas aulas para estudantes do sexto ano. Na nossa última aula, a gente estava falando sobre os números naturais, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre reta numérica, a localização e representação desses números na reta numérica. Fique atento, pegue papel e caneta e vem comigo. O que seria uma reta numérica, professor Alessandro? Vou explicar para vocês. Uma reta, na verdade, é onde vão ser colocados números que vão seguir uma forma consecutiva. Mas isso tem que ser feito de modo que nenhum número ocupe o espaço do outro. Então a gente vai seguir uma sequência. Essa sequência ela pode ser de 1 em 1, de 2 em 2, 3 em 3. Ele tem que ter uma sequência consecutiva. Trouxe para vocês uma ilustração de uma reta numérica. Essa reta que eu trouxe agora para vocês, ela tem números positivos e os números negativos. Todos eles são números reais, só que nós temos números naturais e números inteiros. Por enquanto, nós vamos focar só nos números naturais. Mas eu já quis trazer para que vocês possam entender bem que nós temos uma reta numérica cuja origem é o zero, né, o número zero, e todos os números que vêm à direita do número zero são os nossos números naturais, representados aí para vocês, e eles são positivos. Os números que vêm à esquerda são os números negativos, que são números inteiros, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, o que eu preciso mostrar para vocês? Que a reta nada mais é, né, que uma figura reta, né, que ela está posicionada na horizontal, mas ela também pode ser representada na vertical, e que tem uma organização desses números. E cada número ocupa um ponto nessa reta numérica, tá? E cada número tem seu ponto específico, tá certo? Vamos seguir. Um exemplo muito comum quando a gente fala de reta numérica que a gente usa no nosso dia a dia é a régua, por exemplo, a régua que você leva para a escola. Então a régua geralmente ela é de 15 centímetros, 20 ou 30. Geralmente são essas medidas que a gente mais usa. Então, no caso da reta numérica régua, então, ou seja, a régua, ela foi dividida de 1 em 1 centímetros. Mas você pode observar que ela tem alguns outros tracinhos, que são os milímetros. Então, elas são divididas de alguma maneira, mas sempre de uma maneira consecutiva. Outro exemplo é a fita métrica. A fita métrica geralmente ela é maior, né? Ela consegue medir comprimentos maiores e também é muito comum, muito utilizado pelas costureiras, nas lojas de tecidos. Então tudo isso é uma organização de uma sequência numérica. Tá certo? Professor, como que eu faço para me construir? Tudo que você vai construir, nós vamos construir de uma origem, né? Então nós vamos escolher um ponto de uma reta qualquer e nós vamos colocar a nossa origem. Se a nossa origem, por exemplo, for o zero, se for dos números naturais, a gente coloca lá, escolhe um ponto como zero, que vai ser o ponto de origem. Se eu estou falando dos números naturais, eu tenho que caminhar para a minha direita. Então eu vou caminhando para a minha direita e organizando esses números. Lembrando que eu preciso manter o mesmo espaço entre um número e outro, porque entre os números naturais consecutivos, né? Então a gente vai manter a mesma distância. Essa distância poderia ser em centímetros, em metro, em milímetros, não importa, desde que a gente use essa mesma sequência, porque eu estou falando dos números naturais. Professor, mas eu poderia fazer uma reta diferente? Claro. Por exemplo, eu poderia fazer uma reta dos múltiplos de 5. Né? Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui. Essa reta, ela tem o número 5, o número 10, o número 15, o número 20, o número 25. Você consegue observar? Ela está seguindo uma sequência de 5 em 5. Então, eu consigo construir uma reta de números naturais múltiplos de 5. Então, a representação é a mesma. Professor, mas até onde vai essa reta? Pessoal, se tratando de múltiplos ou se tratando de números naturais, essa reta nossa não tem fim. Tá? Então a gente faz uma representação de uma parte dessa reta. Por isso que a gente coloca essa setinha. No caso aqui, a setinha está aparecendo do lado direito. Por quê? Eu estou falando dos múltiplos de 5 positivos que vão até o infinito. No caso dos números naturais, a mesma coisa. Os números naturais são só números positivos. Então ele é infinitamente para o lado direito da origem. Deu para compreender?
Trouxe também para vocês uma reta vertical, um exemplo de reta vertical. Isso aqui é um termômetro. Um termômetro, poderíamos falar que um termômetro é uma reta numérica? Sim. O termômetro geralmente mede as temperaturas, né? Nós temos em graus Celsius e em grau Fahrenheit. Qual que é a diferença, professor? No termômetro, olha para vocês verem, do lado direito, a sequência numérica está 0, 10, 20, 30, 40, 50. Tanto para cima quanto para baixo. Do lado esquerdo nós temos, vamos sempre pegar o 0 como origem, aí você vai observar que ele está aumentando de 20 em 20 e diminuindo de 20 em 20. O que é o fato em comum? O incomum, pessoal, que quando a gente faz uma reta vertical, no caso do termômetro, tudo que vem abaixo de 0, a gente estaria falando de temperaturas negativas. E o que interessa para nós agora? Como a gente está falando dos números naturais, são as temperaturas positivas. Então, são todos esses números que estão acima do 0. Então, acima do 0, números positivos. Abaixo do 0, números negativos. Fica fácil? Vamos praticar um pouquinho. Professor, como que isso acontece nas atividades, nos exercícios? Vamos praticar, porque aí a gente aprende melhor. Trouxe uma questãozinha bem básica aqui para vocês. Ó. Flávio estuda algumas horas por dia da semana. Observe a reta que representa o tempo de estudo de Flávio e responda. Estou olhando uma reta ali que tem o número 3, o número 6 e o número 9, a letra C, o 15, 18 e 21. Então, aí você já poderia ficar pensando, mas o que é a letra C? Não estamos falando de reta numérica? Vamos ver o que esse cara está pedindo da gente. Quantas horas Flávio estuda por dia? Já começa a pensar. E o que mais que ele quer da gente? Quantas horas ele terá estudado no ponto representado pela letra C? Pessoal, pense aí. Ele quer saber quantas horas o Flávio estuda por dia. Nossa reta, se a gente analisar ela, para a gente saber qual sequência que ela está seguindo, é muito fácil. A gente vai usar uma subtração, uma continha de menos. Como assim, professor? Para você saber a distância de um ponto para o outro, você pega dois pontos qualquer, ou seja, dois números qualquer, e diminui, tá, o sucessor pelo antecessor, ou seja, o que está na frente por alguém que está atrás. Então aqui eu tenho o 3, o 6 e o 9, por exemplo. Vamos pegar ali o 9 e o 6. 9 menos 6 é quanto, pessoal? 3. 6 menos 3, 3. 18 menos 15, 3. Então, o que eu acabo de descobrir? Que o Flávio está estudando 3 horas por dia. Já achei a resposta da letra A. Não é fácil? Mas tem uma questão B. Quantas horas ele terá estudado no ponto representado pela letra C? Também ficou fácil, porque eu já sei que ele estuda 3 horas por dia, correto? Então, no primeiro dia ele estudou 3 horas, no segundo ele estudou 6, no terceiro ele estudou 9. Quanto que ele terá estudado no quarto dia? Pessoal, não é 3 horas por dia? 9 mais 3 vai dar quanto? 9 mais 3 vai dar 12. Então, no quarto dia, ou seja, no ponto C, ele vai ter estudado 12 horas. Ficou fácil? Tem mais uma. No quadro, não estão registrados todos os anos que aconteceram as Olimpíadas. Indica os que estão faltando e de quantos em quantos anos acontecem as Olimpíadas. Essa questão, a maioria das pessoas já até sabe de quando em quantos anos acontecem as Olimpíadas, mas nós vamos esquecer essa informação, vamos para o nosso quadro e vamos analisar. Tem alguns espaços aqui que estão em brancos. E aí ele quer saber de quais desses espaços que estão faltando e de quantos em quantos anos. Então a gente consegue resolver isso muito simples. É adição e subtração, pessoal. Pega 2 anos desses aí qualquer, eles estão consecutivos, né? O primeiro foi em 88, depois em 92, aí pulou um ano lá que a gente não sabe, tem 2000, 2004, 2008, até 2020. Tranquilo? Como que eu vou descobrir quais anos estão faltando? E de quanto em quanto tempo? Para mim descobrir quais anos que estão faltando, eu preciso saber de quanto em quanto tempo. Então vamos pegar 2 números, como eu ensinei. Pega 2 números, tá? Qualquer número que vocês quiserem. Vamos pegar aí 2012 e 2008. 2012 menos 2008 vai dar quanto, pessoal? 4. 2008 menos 2004, 4. Então, observe que a sequência minha é 4. Então, se a minha sequência é 4, as Olimpíadas acontecem o quê? De 4 em 4 anos. Mas, o que mais que eu quero saber?
está faltando os dados no meu quadro. Tem alguns anos ali que não estão representados. Então eu tenho, aconteceu em 88, aconteceu em 92. Aí depois eu tenho 2000, faltou um ano ali, ó. Qual o ano que faltou? De 92 mais 4 anos vai dar quanto? 92. 1992 mais 4 anos vai dar o quê? 1996. O mesmo vai acontecer quando for 2012. 2012 mais 4 anos para ter as próximas Olimpíadas, que inclusive foi a do Brasil, foi quando? 2016 foi quando aconteceu as Olimpíadas do Brasil. Então, pessoal, sequência numérica, reta numérica, é tudo muito próximo. Então a gente consegue organizar tanto na horizontal quanto na vertical, respeitando o ponto individual de cada um. Espero que tenha clareado isso para vocês. Essa matéria é bem tranquila, mas é muito usada. Fique atento nas próximas aulas e não deixe de acompanhar. Até a próxima.